E que Jesus nos abençoe sempre esse propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Primeiramente, agradecer a recepção da Fraternidade Espírita Irmã Maria, agradecer a presença de todos aqui encarnados e os desencarnados, agradecer a espiritualidade amiga que nos assiste em todos os momentos, porque a gente sabe que o ambiente, como sempre, é preparado pelos nossos amigos espirituais, que com seus fluidos e de um modo delicado transmitem paz, serenidade e algo mais. Esse algo mais a gente não tem assim aquela sensibilidade para perceber, mas a paz e a serenidade que tivemos até agora nos faz então agradecer a Deus esse propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do Evangelho de Jesus. Eu sou do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Santo André, mas hoje estou representando a USE, União das Sociedades Espíritas. E a USE ela tem utilizado neste ano como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, que comemorou 150 anos de lançamento no mês de abril. E é uma homenagem a esse livro que chega-nos para que nós possamos realmente endereçar os nossos passos no caminho que Jesus nos aponta como um caminho de renovação, que é um caminho sempre marcado pela simplicidade e pela humildade. E o tema desse mês, tempos de ignorância, que nós podemos estudar lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E também um livro de Hamed, Espírito Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, cujo tema é esse, tempos de ignorância, mas também está ligado ao capítulo 18 do Evangelho. Nesse capítulo, então, lá em Lucas 12, nós vamos encontrar a colocação de que se o servo que souber da vontade do seu amo e não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá a quem muito foi dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então é uma colocação que nos serve de alerta, principalmente nós, que já temos a luz da doutrina espírita. O ensinamento dos Espíritos nos faz, então, ter mais responsabilidade dos nossos atos, tudo aquilo que fazemos. Nós não vamos poder alegar essa ignorância. Então, nós temos que buscar fazer aquilo que Jesus nos pediu. Ide e fazei brilhar vossas luzes. Então, tempos de ignorância, se a gente for analisar a história da humanidade, nós vamos ver que tivemos períodos, principalmente lá na Idade Média, onde era realmente aqueles tempos de ignorância. E agora, a gente tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, onde é feita a seguinte colocação. Cada época está marcada pelo selo da virtude ou do vício, que fará com que uma geração se perca ou se salve. A grande virtude desta época é a atividade intelectual, mas o grande vício é a indiferença moral. Então, isso foi dito há mais de 150 anos e parece que é para os nossos dias, porque nós vemos tanta atividade intelectual, tanta tecnologia que nos traz comodidades, nos traz facilidades, mas a nossa indiferença moral ainda é grande. E isso se reflete, então, na nossa conduta, no nosso comportamento. E aí a gente age com uma ignorância muito grande diante dos nossos semelhantes. Então, nós precisamos ter essa luz que o Cristo pede em nós, fazer brilhar nossas luzes para que nós possamos iluminar os caminhos. Onde houver trevas, nós possamos dissipar essas trevas e fazer brilhar a nossa luz. Então, a mensagem nos pede essa reflexão. Tem um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, de Irmão X, onde ele fala da consciência espírita. Ele diz que Kardec, quando estava formulando as questões do Livro dos Espíritos, ele ficou sabendo de Martinho Lutero, que é o grande reformador, e Martinho Lutero tinha tido um sonho, onde ele tinha ido para o céu, e ele conta como as pessoas se movimentavam, o que ocorria, como eram os edifícios.
E Kardec ficou impressionado e também, ao dormir, teve um sonho. Só que ele não foi para o céu, ele foi para uma região assim nevoenta, tipo umbral. E os mentores, ele percebeu que tinha um mentor do lado e ele ouvia aquelas pessoas se lastimando. Puxa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo e não fiz. Todos assim, arrependidos, porque não tinham feito o melhor. E aí a Kardec pensou, bom, aí devem estar então aqueles grandes imperadores que ostentavam o poder, mas oprimiam o povo, trazendo sofrimento. Ele falou, não, aqueles grandes imperadores, apesar de ostentarem o poder, eles não tinham um pingo de evangelização. Mas eles já conseguiram resgatar os seus débitos. Muitos ainda estão estagiando em reencarnações benditas para se transformarem. Aí Kardec pensou, bom, então aí estão aquelas criaturas que crucificaram o Mestre. Aí o mentor falou, não, de forma alguma. Lembre-se que Jesus mesmo falou, Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Eles também foram ajudados por Jesus para conseguirem reencarnações benditas e já estão melhores. Aí Kardec foi pensando assim nos grandes guerreiros. Ele se lembrou de Átila, Gengis Khan e outros grandes guerreiros que atacavam as aldeias, matavam mulheres e crianças. E o mentor falou assim, não, também não, esses guerreiros que você está pensando não estão por aqui. Estão já tentando se transformar, resgatar os seus débitos do passado. Aí então, Kardec perguntou, mas então quem são essas criaturas que nos dá tanta pena de ouvir se lamentar o tempo perdido? Aí o mentor foi bem claro. Estes são os cristãos de todas as épocas, aqueles que sabiam o que deveriam fazer e não o fizeram por livre e espontânea vontade. Para estes, o novo berço é muito mais difícil. Aí Kardec acordou assustado e formulou rapidamente a questão 642 do Livro dos Espíritos, que diz assim, para agradar a Deus e ter um futuro venturoso aqui na Terra, bastará o homem evitar o mal? E a resposta dos Espíritos, não basta apenas evitar o mal, mas sim fazer o bem no limite das suas forças, porque o homem será culpado, né, pelo mal que vier dele não ter praticado o bem. Então é a consciência espírita. Quando a gente não tem a conscientização ainda, a gente toma atitudes equivocadas. Quando a gente não tem o conhecimento, a luz, os ensinamentos de Jesus, a gente acaba agindo errado. Então a gente vai depois se arrepender. A gente vai falar, se eu tivesse esse conhecimento naquela época, eu não teria feito aquilo que eu fiz. E a gente vai percebendo que a gente vai tomando consciência e se arrepende. Mas não basta o arrependimento, é preciso que haja a reparação. Foi isso que ocorreu também, conta Hamed, lá quando Paulo de Tarso, ele estava levando a mensagem a todas as comunidades. E ele tinha sido preso. Aí ele resolveu completar um antigo projeto que ele tinha, conhecer Atenas. Só que os seus amigos mais íntimos, Silas e Lucas, estavam doentes. Timóteo tinha que ir buscar sua mãe no porto de Corinto. E Paulo de Tarso foi sozinho até Atenas. E ele, como era um antigo doutor da lei, ele conhecia, logicamente, toda a história dos atenienses. Muita sabedoria, muitos templos, muitos monumentos. Então ele pensou assim, e lá está, nós podemos estudar isso no livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier também. E lá ele diz que quando Paulo foi empreender essa viagem, ele estava esperançoso. Ele pensou, aqueles homens são sábios, eu vou chegar lá, eles vão entender a palavra de Deus, a mensagem de Jesus. Só que quando ele chegou, ele começou a olhar, ele percebeu que era muita idolatria que havia ali no meio dos atenienses. Então ele começou a se preparar para fazer, logicamente, a sua pregação para os atenienses, mas as pessoas olhavam para ele assim e falavam assim, mas esse aí é o mensageiro de Deus? Olha só, ele parece que está doente, tão magro, né? Todo esfarrapado, parece um mendigo. Aí o outro falou assim, ele parece um louco. Mas eles resolveram ouvir Paulo, mas falaram, vamos até o Aerópago, que era o local onde eles, um conselho, onde eles falavam com todas as criaturas sábias daquele local.
E Paulo foi e começou a falar, e lógico, com muita inteligência, ele falou assim, vocês têm aqui um monumento a um Deus desconhecido. É esse Deus que eu venho falar a vocês, o Deus que criou o céu, criou a terra. E foi fazendo uma explanação assim, de lógica, que agradou a todos. Todos ficaram assim, de certa forma, acreditando naquilo que ele falava. Só que chegou um momento, ele falou assim, porque Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Mas chega um momento em que ele pede o arrependimento de todos. Aí ele foi falar de Jesus, foi falar da ressurreição. A hora que ele foi falar de ressurreição, o pessoal já não aceitou. Ele falou, não, você está falando de coisas que nós não conhecemos. Isso está errado, e foram saindo. Não quiseram aceitar aquilo. Mas Paulo ficou observando que todos se retiravam, e ele ficou sozinho no meio daqueles monumentos de mármore, frio, gelado. Aí ele pensou, é por isso que Jesus levou a sua mensagem na Galileia, às pessoas simples. Então, quando Jesus vem e nos fala que muito se pedirá de quem muito percebeu, ele falou lá também, está em João, quando ele diz assim, eu vim aqui para fazer um juízo, para que aqueles que veem, que não veem, vejam, e aqueles que veem estejam cegos. É uma colocação estranha, mas ele quis dizer que cumpriria ali aquela profecia de Isaías, quando ele dizia assim, vocês vão olhar com seus olhos, mas não vão enxergar, vocês vão ouvir com seus ouvidos, mas não vão entender. Porque ele queria dizer que nós todos temos que realmente ter essa simplicidade e aprender com isso. Até os fariseus que estavam do lado, porque os fariseus eram tidos como os sábios da época, eles acreditavam que conheciam tudo. E aí os fariseus falaram assim, então você está dizendo que nós somos cegos? E ele falou assim, não, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas agora vocês dizem que veem, então sim, vocês estão em pecado. Então foi uma colocação assim, quando ele veio alertar para que nós devemos então buscar, colocar essa luz em nós. Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Então, nós temos que, agora, é claro, buscar o arrependimento, a reparação, para que nós possamos fazer o melhor. Ide, fazer brilhar vossas luzes, é a colocação de Jesus. Só que a gente percebe a dificuldade que temos, muitas vezes, porque nós ainda não estamos, vamos dizer assim, prontos, né, para agir como Jesus pediu, né, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Ele foi bem claro. E nós temos então que buscar levar essa luz em nós. E com a doutrina espírita, a responsabilidade é maior ainda. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, que nós possamos fazer brilhar nossas luzes aonde estivermos, com quem estivermos. Aí a gente se lembra até daquela historinha, né, que conta que tinha um vagalume que ele ficava brilhando aqui, brilhando ali, mas tinha uma cobra que estava atrás do vagalume. É muito conhecida. E o vagalume pulava para um lado, voava para o outro e a cobra atrás. Aí o vagalume disse, não, deixa eu perguntar para ela o que está correndo. Aí ela chega para a minha amiga, eu te fiz algum mal? Não. Eu faço parte da tua cadeia alimentar? Não. Então por que é que você me persegue tanto? Aí a cobra falou, é porque eu não suporto te ver brilhar. Quer dizer, era inveja. Então, que nós possamos levar adiante as nossas luzes, né? Como um vagalume aqui e ali. É claro, e com certeza aparecerão as cobras no nosso caminho, e é nesse momento dos testemunhos que nós devemos ter essa luz do Cristo em nós. Ide e fazei brilhar vossas luzes. Procurar levar sempre a mensagem de esperança, de bom ânimo, de otimismo, né? Que é a mensagem da boa nova, bom humor, alegria, otimismo sempre. Eu me recordo que Francisco Cândido de Assis, quando ele chegou uma vez no meio dos seus irmãos ali, eles estavam falando de um político. Ah, fulano prometeu fazer isso e não fez. Falou que ia fazer aquilo e não fez. E aquela conversação assim, estava acalorada, Chico chegou e ele falou assim, ah, Chico, que bom que você veio. Vamos ver o que os amigos espirituais podem dizer sobre isso. Aí Chico foi entrar no meio da conversa. É claro, ele, mineiro, chegou ali aquela conversação toda, ele queria conversar também e falar, dar a sua opinião. Na hora que ele foi falar, Emmanuel chegou bem forte nele, assim, sussurrou no seu ouvido. Cala a sua boca,
você não tem nada a ver com isso. Aí mas Chico queria falar, ele estava já envolvido naquela conversa, ele queria dar opinião, falar alguma coisa, mas não conseguia. Ele foi ficando assim meio esverdeado, porque ele queria e não conseguia. Aí os amigos do lado falaram, nossa, credo, o Chico parece que está meio obsediado, vamos ter que dar um passe nele. Mas na realidade ele estava recebendo uma lição, para que ele tivesse a prudência no pensar, no falar, no agir. E naquele momento então, ele sempre que levava as suas mensagens, ele falava, nós devemos ser estações terminais de toda e qualquer fofoca. Então, em todas as suas situações, ele levava sempre a mensagem positiva às criaturas. Isso é fazer brilhar a sua luz, procurar. É como Francisco de Assis, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz ou de vossa luz, como queiram. Então, Chico sempre lhe levava essa mensagem. Outra vez ele esteve aqui na penitenciária, junto com um grupo de espíritas também, e de repente ele falou, que recepção maravilhosa, tão calorosa, vieram me abraçar, foram tantos tapas nas costas, que até está doendo. Aí um deles chegou para Chico e falou assim, Chico, fala aí para a gente, você deve ter visto um monte de espíritos obsessores. E ele falou assim, não vi nenhum espírito obsessor. Aí a pessoa falou, mas como, Chico, você deve estar brincando. A gente estava lá na cadeia, na penitenciária, aquele lugar. Você não viu espíritos obsessores? Ele falou assim, não. Eu vi sim muitos espíritos benfeitores, muitas mãezinhas desencarnadas, que estavam ali para trazer o alento aos seus filhos, porque os obsessores já tinham conseguido o que queriam. Logicamente, ele trouxe a mensagem positiva para que todos pudessem refletir e não espalhar. Ou seja, ele não colocava a lenha na fogueira, falando de um modo mais popular. E é isso, nesses tempos de ignorância que podemos ver, né, hoje em dia, onde há as ondas de manifestações, de protestos por todo lado, e as pessoas parecem assim que essa ignorância se transforma, logicamente, em violência. Porque quando a gente não age com o nosso bem, no lado do bem, e a gente deixa transparecer o nosso mal, nós passamos para a maldade. O instinto animal se faz presente. E aí ocorre tudo isso, né? A pessoa já não se contenta mais em acender fogo lá num pneu, ela já queima ônibus, uma frota de ônibus inteira, e as pessoas fazem coisas que fazem a gente pensar, meu Deus, mas nós estamos nesse século e acontece isso ainda? Como pode? São tempos de ignorância, tempos de violência, e a gente se deixa influenciar pelo clima que está no ar. Se o clima é de falsidade, a gente começa a desconfiar de tudo e de todos. Se o clima é de violência, a gente também se torna violência, porque a gente se deixa influenciar. Que nós possamos, então, fazer brilhar nossas luzes, aonde estivermos, com quem estivermos, possamos cada vez mais seguir. Então, Deus não leva em conta os tempos de ignorância, mas Ele pede que nós tenhamos, então, esse momento de renovação, de reparação. Com certeza, Paulo de Tarso, quando foi levar aquela mensagem aos atenienses, ele pensava em convertê-los. Tanto assim que, ao terminar as suas pregações, só ficou 2 pessoas ao seu lado. Dionísio, que trabalhava ali mesmo, naqueles templos, e a senhora Dâmaris. Aí ele pensou assim, bom, já que nós não conseguimos trazer essa mensagem, vamos fundar uma igreja. Mas todos deram desculpas, né? Um tinha um problema particular, outro não tinha tempo, outro isso. Enfim, ele não conseguiu. E ele pensou, ficou logicamente chateado com aquilo, porque era uma expectativa muito grande que ele tinha. Ele achava que a cultura, a arte, o conhecimento, enfim, tudo aquilo que o pessoal de Atenas tinha era suficiente, mas não. Eles não tinham realmente aquele conhecimento de Deus, nem a mensagem de Jesus, para realmente demonstrarem que eles eram iluminados. Ou seja, essa iluminação que nós buscamos é sempre nessa busca de Deus. Nós buscamos a iluminação,
nós buscamos Deus. Tem até uma mensagem que diz que tinha um jovem que estava sedento de se aproximar de Deus, de alcançar essa iluminação, alcançar essa luz, sair daquela ignorância. E ele então foi procurar o grande guru, o sacerdote, aquele que trazia a mensagem, como se aproximar de Deus. Aí diz que quando ele pegou um caderninho e foi anotando tudo o que o mestre fazia, saiu andando assim, de repente eles viram um velhinho assim, cansado, com uma bengalinha, andando assim, com aquele baixo astral danado. Aí quando ele viu que era o grande mestre, ele até se ajeitou e perguntou: mestre, como é que eu faço para me aproximar de Deus? Aí o guru, lá o sacerdote, falou assim: meu jovem, meu senhor, procure se alegrar mais com a vida, procure se divertir mais e faça dessa sua alegria, desse seu divertimento, uma forma de se aproximar e de glorificar a Deus. Aí o senhor, que estava lá todo, né, naquela situação difícil, ele até esqueceu, a bengala já se renovou, ficou numa posição ereta, saiu saltitando, pulando e percebeu que ele ainda tinha tempo de realmente glorificar a Deus. Saiu daquela faixa, daquela condição de baixo astral que ele estava. O jovem continuou escrevendo, anotando tudo. Aí continuaram andando, mais um pouco, veio um jovem. Aí o jovem chegou e viu que era o grande mestre, fez a mesma pergunta: como é que eu posso me aproximar mais de Deus? Aí o guru falou para ele assim: meu jovem, procure refletir mais sobre a vida, procure meditar mais e faça dessa sua meditação, dessa sua reflexão, uma forma de se aproximar de Deus. O jovem ficou pensativo. Com certeza ele deveria ter feito muitas extravagâncias na vida. E aí então, quando ele saiu, o aprendiz lá que estava anotando parou de anotar e falou assim: não, o senhor não sabe direito se é para a gente se divertir mais ou se divertir menos. Afinal de contas, o que é o certo? Aí ele falou assim: meu jovem, o caminho que nos leva a Deus é uma grande ponte, sem corrimãos. Os extremos é que são perigosos. Quem está muito à direita, manda vir à esquerda. Quem está muito à esquerda, manda vir à direita. Porque o caminho do meio é o melhor caminho. É o caminho do bom senso. Então, essa nossa busca de nos aproximarmos de Deus pede-nos prudência. Aliás, nesses tempos de ignorância que vivemos, né? Muita violência, muitos protestos, muitas reclamações, muita insatisfação. Então a gente percebe que é uma hora da gente procurar orar, como foi falado de manhã, a lembrança, orar pela manhã, ter a luz da oração pela manhã, durante o dia, ao dormir, e vibrar positivamente pela nação brasileira, né? Nós sabemos, né, há muito tempo atrás, há 3 décadas atrás, Sueli Caldas Schubert recebeu uma mensagem de Eurípides Barçanufo, onde ele dizia dos problemas que ocorriam aqui, né, no Brasil, e ele dizia que nós não deveríamos engrossar as fileiras do desencanto, que deveríamos sim acreditar firmemente que o Brasil foi escolhido como o celeiro do mundo, né? Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Então nós devemos fazer isso. E hoje, nesse momento em que se aproxima tanta gente olhando para o Brasil, nesse momento da Copa do Mundo que teremos em nossa terra, é o momento de buscarmos o pensamento de paz, né? Colocar, além da nossa bandeira verde e amarela, a ordem e progresso, ou seja, disciplina, né? E luz aonde estivermos, que também possamos colocar aquela bandeira, na época que Ismael levantou aquela bandeira branca da paz, Deus, Cristo e caridade, para que a gente realmente consiga seguir como esse planeta, né? Esse país, né? Essa escola que nós todos temos, e refletir como hospitalidade, paz, fraternidade entre todos. Então essa lição que nos fala dos tempos de ignorância, pede-nos que nós façamos brilhar a nossa luz. Joana de Ângeles, ela diz assim que nós somos lucigênitos, ou seja, nascidos da luz. Nós viemos de lá, onde a luz nasce de si mesmo. Essa volta é que é muito mais
aquele pequeno que brilhava lá, e a cobra ficava toda hora querendo pegar, o vagalume, que nós possamos brilhar, né? Aos pouquinhos aqui, um pouquinho ali, e aonde estivermos, com quem estiver, possamos realmente ter essa luz em nós, né? Cada vez mais, para que a gente consiga realmente dissipar as trevas da ignorância e possamos realmente nos fortalecer na luz. Eu até trouxe uma mensagem, que acho que dá tempo da gente passar, é um autor desconhecido, mas fala mais ou menos da nossa época, como é a nossa época, né? Para que a gente possa refletir sobre isso. É famoso também, acho que vocês já ouviram, que diz do nosso tempo, o paradoxo do nosso tempo. E diz assim: o paradoxo do nosso tempo na história é que temos edifícios mais altos, mas pavios mais curtos. Autoestradas mais largas, mas pontos de vistas mais estreitos. Gastamos mais, mas temos menos. Nós compramos mais, mas desfrutamos menos. Temos casas maiores e famílias menores. Mais conveniências, mas menos tempo. Temos mais graus acadêmicos, mas menos senso. Mais conhecimento e menos poder de julgamento. Mais proficiência, porém mais problemas. Mais medicina, porém menos saúde. Bebemos demais, fumamos demais, gastamos de forma perdulária, rimos de menos, dirigimos rápido demais, nos irritamos muito facilmente. Ficamos acordados até tarde, acordamos cansados demais, raramente paramos para ler um livro, ficamos tempo demais diante da TV e raramente oramos. Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos nossos valores. Falamos demais, amamos raramente e odiamos com muita frequência. Aprendemos como ganhar a vida, mas não vivemos essa vida. Adicionamos anos à extensão de nossas vidas, mas não vida à extensão de nossos anos. Já fomos à Lua e voltamos, e dela voltamos, mas temos dificuldade de atravessar a rua e nos encontrarmos com o nosso vizinho. Conquistamos o espaço exterior, mas não o nosso espaço interior. Fizemos coisas maiores, mas não coisas melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Dividimos o átomo, mas não nossos preconceitos. Escrevemos mais, mas aprendemos menos. Planejamos mais, mas realizamos menos. Aprendemos a correr contra o tempo, mas não a esperar com paciência. Temos maiores rendimentos, mas menos padrão moral. Temos mais comidas, mas menos apaziguamentos. Construímos mais computadores para armazenar mais informações, para produzir mais cópias do que nunca. Mas temos menos comunicação. Tivemos avanço na quantidade, mas não na qualidade. Estes são tempos de refeições rápidas e digestão lenta, de homens altos e caráter baixo, lucros expressivos, mas relacionamentos rasos. Esses são tempos em que se almeja paz mundial, mas perdura a guerra nos nossos lares. Temos mais lazer, mas menos diversão. Maior variedade de tipos de comida, mas menos nutrição. São dias de duas fontes de renda, mas de mais divórcios. E residências mais belas, mas lares quebrados. São dias de viagens rápidas, fraldas descartáveis, moralidade também descartável, corpos acima do peso e pílulas que fazem de tudo. Alegrar, aquietar, matar. São tempos que a gente pode dizer que são esses tempos de ignorância. E é preciso que nós façamos brilhar a nossa luz. Então, que nós possamos refletir sobre a mensagem desta manhã, lembrar as colocações de Paulo, de Tarso. Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Que nós, quando a nossa consciência faz com que nós percebamos, né, onde erramos, o que erramos, chegará ao arrependimento,
Mas não basta o arrependimento, é necessário que haja a reparação, para que a gente possa realmente fazer brilhar as nossas luzes, aonde estivermos e com quem estivermos. Paulo de Tarso, naquela época, quando ele estava lá nos Atenienses, com certeza ele queria converter aquelas criaturas. Mas a gente sabe que muitas vezes só a conversão não basta. Eu me recordo que João Batista do Vale, da Federação, certa vez falou sobre a conversão. Ele falou assim, lembrando, né, naquela época os cristãos iam naquelas grandes arenas, serem devorados pelos leões, né, e saíam de lá cantando, alegres, com a contagiante alegria. Hoje a gente vê as grandes arenas, né, mas é o futebol, os grandes eventos que ocorrem. Mas naquela época diz que tinha uma pessoa que ela não era assim muito crente, fervorosa a Deus, e ela estava com medo. O leão se aproximava, a maioria ficava orando, rezando, cantando e se deixava devorar pelas feras. Mas essa criatura ela estava com tanto medo de morrer que ela saiu correndo. E o leão saiu correndo atrás dela. E ela escutava-se aquele barulho das patas do leão e o urro do leão, né? Aquele barulho, aquele cheiro, e ele correndo, todo cansado, né? E o leão atrás, e o leão atrás. Aí ele pensou, bom, se Deus converter o leão, tudo se resolve. Então ele ficava rezando, Senhor, convertei o leão. Senhor, convertei o leão. E ele correndo, já não aguentando mais. E dali a pouco ele parou de escutar o leão, né? O urro do leão, assim, e o cheiro do leão. Mas ele percebeu, parou, falou assim, nossa, funcionou, graças a Deus. O leão foi convertido. Aí ele olhou para trás, o leão parecia um gatinho. E vinha chegando perto, assim, parecia um gatinho, pé ante pé. Aí ele falou assim, graças a Deus, Deus converteu, o leão foi convertido. Só que o leão foi chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto. A hora que ele chegou bem perto daquele cristão, ele falou assim, Senhor, obrigado pela refeição de cada dia. E abocanhou o cristão. Então não basta a conversão. É necessário realmente a gente perceber essa presença de Deus em nós. Jesus foi bem claro, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer. E quando ele diz, ide e fazei brilhar vossas luzes, que nós possamos sair daqui e realmente percebermos que nós podemos fazer a diferença. Então, ao encerrarmos a presente exposição, a gente poderia finalizar lembrando uma mensagem de Maria Dolores, psicografada por Francisco Cândido Xavier, onde ela diz que nós todos somos viajores no espaço e no tempo. Hoje passamos aqui no planeta Terra e vemos a tabuletinha, né? Planeta de expiações e provas. Mas na realidade é uma escola de aperfeiçoamento para todos nós. Estamos no mundo de transição para passar por uma fase de planeta de regeneração. E nós todos viajores, então, recebemos a seguinte mensagem de Maria Dolores. Viajor, segue o caminho que a fé já proposto. Vence o frio do desgosto que te gele o coração. Se aspiras a edificar a construção do melhor, vara a sombra em derredor nas trilhas da elevação. Esquece as pedras em peços que te sujam no caminho, mesmo cansado e sozinho, sem proteção de ninguém. Sangra-te os pés na jornada, na luta que te atordoa. Ama, auxilia, abençoa, jamais te afastes do bem. Faze do verbo teu facho, da verdade e da esperança. Acende a luz que te alcança por brilho dos dias seus. Eleva-te, busca o alto, segue o dever dia a dia, que alcançarás a alegria da plena união com Deus. Então que Deus nos abençoe sempre esse propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, um bom final de semana para todos. Muita paz.